convocação da seleção brasileira sempre gera debates intensos, e não foi diferente dessa vez. Nessa quinta, Dorival Júnior anunciou os convocados para a data FIFA de março, e como esperado, houve acertos e alguns questionamentos importantes. Afinal, quando se trata de montar uma seleção nacional, cada nome escolhido pode influenciar diretamente no desempenho da equipe. Portanto, para analisar essa convocação, vamos começar pela defesa, tá? No gol, não tem muito o que contestar por aqui. Os convocados foram Alisson, Ederson e Bento. São 3 goleiros de altíssimo nível, cada um com suas características e momentos de destaque. O Alisson, por exemplo, talvez esteja na melhor fase da sua carreira. Isso ficou claro na atuação espetacular que ele teve recentemente contra o PSG pela Champions League. Se já era considerado um dos melhores goleiros do mundo, agora ele reforça ainda mais esse status. Por outro lado, o Ederson mantém o alto nível no Manchester City. A sua habilidade com os pés e sua segurança fazem dele uma opção confiável. E por fim, o Bento, que trocou o Atlético Paranaense pelo Al Nassr, segue mostrando qualidade e potencial para crescer ainda mais. Embora ele tenha deixado o futebol brasileiro, continua sendo um nome muito interessante para a seleção. Talvez a única questão por aqui seja a ausência de um novo nome para teste. Hugo Moura, por exemplo, estava na pré-lista e vem ganhando destaque no Corinthians. Ele poderia ter sido uma aposta para dar mais rodagem a um goleiro promissor. Porém, no geral, as escolhas foram coerentes por aqui. Eu gostei bastante. Mas enfim, se nos goleiros as escolhas foram seguras, na zaga temos alguns pontos de atenção. Os convocados foram Gabriel Magalhães, Marquinhos, Murilo e Léo Ortiz. O Gabriel Magalhães talvez seja o melhor zagueiro da seleção brasileira nesse momento. Ele tem sido um dos pilares defensivos do Arsenal e vem se consolidando como um defensor extremamente confiável. O Murilo, por outro lado, foi uma das melhores escolhas dessa convocação. O zagueiro se adaptou muito bem à Premier League e tem se destacado no Nottingham Forest, demonstrando potencial para se tornar um nome recorrente na seleção. Já o Léo Ortiz talvez seja o melhor zagueiro atuando no futebol brasileiro hoje. Desde os tempos de Bragantino sempre foi um bom jogador, e agora no Flamengo se destacou ainda mais e vem jogando um futebol de altíssimo nível, uma convocação muito merecida. Por outro lado, sobre Marquinhos a questão é um pouco mais delicada. O zagueiro do PSG já não é unanimidade há algum tempo. O seu nível de atuação caiu, especialmente em jogos de alto nível. Ele ainda tem a sua importância e experiência, mas não é mais aquele defensor incontestável de outras épocas. Porém, o problema mesmo começa quando falamos dos laterais. Os nomes convocados foram Wesley, Wanderson, Guilherme Arana e Danilo. E aqui começam as dúvidas. A princípio, uma coisa que chamou muito a atenção é o fato de que só tem um lateral esquerdo na lista e é o Guilherme Arana. Isso por si só já é um problema. E se o Arana não puder jogar, quem assume a posição? Vai adaptar alguém improvisado? Vai ter que fazer alguma forma, alguma mudança de tática? Enfim, já é um problema na minha opinião. E segundo, o Danilo, que foi convocado como lateral, mas não joga nessa posição há pelo menos 2 anos. Hoje, no Flamengo, ele é zagueiro e, diga-se de passagem, tá jogando muito bem, tá? Já pode ser considerado um dos melhores da posição aqui no futebol brasileiro. Agora, sobre os outros escolhidos, o Wesley do Flamengo faz total sentido. Hoje ele é disparado o melhor lateral direito do futebol brasileiro e merece essa chance. O Wanderson do Mônaco também é uma boa escolha. Ele tem potencial e pode até mesmo ser o titular da seleção nesse ciclo. O próprio Arana, embora não viva o seu melhor momento, ainda é um nome forte e tem qualidade. Mas a convocação do Danilo para lateral é um erro claro. Se ele fosse chamado como zagueiro, até faria mais sentido, mas mesmo assim eu não chamaria. O Alexandro do Lille, por exemplo, seria uma opção melhor. Mas enfim, vamos ver como o Dorival vai utilizar o Danilo. Mas eu sinceramente não me animo nada com isso. Bom, se na defesa a convocação da seleção brasileira apresentou algumas boas escolhas, mas também levantou questionamentos, no meio-campo a situação não é muito diferente, tá? O Dorival convocou os seguintes nomes: André, Bruno Guimarães, Gerson, Matheus Cunha, Joelinton e Neymar. Vamos analisar cada um deles, entender o que faz sentido e apontar onde estão os principais problemas. Vamos começar com o André, ex-fluminense que está atualmente no Wolverhampton. Foi um bom nome na minha opinião, tá? O André é um dos meio-campistas mais promissores do Brasil nos últimos anos e vem mostrando muita qualidade desde os tempos de Fluminense.
Ele tem bom passe, visão de jogo e muita capacidade para marcar e distribuir o jogo. Outro acerto para mim foi Bruno Guimarães. Aqui não tem discussão. O jogador do Newcastle é um dos melhores meio-campistas brasileiros da atualidade. Ele combina muita qualidade técnica com intensidade e muita inteligência. Outro nome que fez por merecer estar nessa convocação foi o Gerson do Flamengo. Hoje, ele está jogando um futebol de altíssimo nível e, na minha opinião, briga para ser o melhor jogador atuando no Brasil. A sua versatilidade é um diferencial muito importante, já que ele pode atuar como volante, meia ou até mesmo mais avançado como ponta, dependendo da necessidade do jogo. Para mim, inclusive, hoje ele é titular da seleção brasileira. O Matheus Cunha também aparece nessa lista e com razão, tá? O jogador do Wolverhampton vem fazendo uma excelente temporada na Premier League. E os seus números falam por si só. São 26 jogos, 13 gols e 4 assistências. Além disso, o Matheus Cunha cumpre muito bem essa função de um meia que também pode atuar como segundo atacante. O seu estilo de jogo lembra um pouco de Firmino em termos de função. Um jogador móvel, inteligente e muito participativo no ataque. E bom, se até aqui tudo fazia sentido, a convocação de Joelinton já gera um pouco mais de questionamento. Não que o jogador do Newcastle seja ruim, tá? Muito pelo contrário, é um meio-campista versátil, forte fisicamente e que já mostrou o seu valor na Premier League. O problema é que ele tá voltando de lesão e ainda não retomou o seu melhor nível. Em um setor tão concorrido, existiam outras opções que poderiam ser testadas. Um nome que merecia mais essa convocação, por exemplo, era Andrei Santos. O jovem meia do Chelsea, que está emprestado ao Strasbourg, tem características diferentes de Joelinton, mas vive um momento melhor na minha opinião. Na temporada, Andrei disputou 24 jogos, marcou 8 gols e deu 3 assistências. Apesar de atuar como meia central e como volante, ele vem sendo um jogador bem participativo e está crescendo bastante na Europa. A sua convocação para mim teria sido muito interessante. Outro jogador que poderia ter sido chamado no lugar de Joelinton é o Ederson da Atalanta. Assim como o Andrei, ele daria à seleção um meio-campo mais dinâmico e com poder de marcação. O próprio Andreas Pereira do Fulham também seria uma opção interessante. Ou seja, o Joelinton é um bom jogador, mas considerando o contexto, a sua convocação para mim não era a melhor escolha no momento. E agora, chegamos ao maior nome dessa convocação, Neymar. Será que ele merecia ser convocado? Bom, é evidente que Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. O seu talento é inquestionável, mas para mim, ele não deveria estar na lista. E a questão aqui não é sobre a sua qualidade técnica, tá? Longe disso. O problema para mim é simples. Ele ainda está em processo de recuperação. E não me entendam mal, tá? Ele tá jogando bem no Santos. Desde que ele voltou ao Brasil, ele tem mostrado lampejos da sua genialidade e vem sendo um dos destaques do Campeonato Paulista. Eu inclusive falei aqui no canal que ele jogaria muito no Brasil se ele estivesse saudável. Mas a questão é que ele ainda não tá 100%. Ele tá voltando aos poucos, pegando o ritmo de jogo contra adversários menos exigentes. O seu processo de recuperação tem sido gradual e isso é muito bom para ele. O Santos tem dado espaço para que ele evolua fisicamente e volte a se sentir confortável em campo. Mas agora, será que vale a pena correr o risco de chamar o jogador para a seleção brasileira nesse momento? A seleção vai enfrentar Argentina e Colômbia, talvez os dois adversários mais difíceis das eliminatórias. São jogos intensos, com forte marcação e muita exigência física. O Neymar está pronto para isso? Honestamente, na minha opinião, ele não parece estar. Se a ideia é ter o jogador no ciclo para a Copa de 2026, não seria melhor deixar ele ganhar ritmo no Campeonato Brasileiro? Não seria mais prudente chamá-lo na próxima data FIFA, que vai acontecer em junho, quando ele já vai ter mais jogos e uma recuperação mais consolidada? Mas a questão é que a convocação do Neymar não é só pelo momento ou pela técnica, mas sim por desespero. A seleção não tem uma identidade, não tem um modelo de jogo e sinceramente não mostra perspectiva de evolução. Então, chamar o Neymar agora parece muito mais um esforço para buscar uma solução imediata do que de fato um planejamento consciente para o futuro. E além de tudo, isso ainda blinda o Dorival, já que todos os holofotes vão estar no camisa 10. Eu, sinceramente, não acho que tentar acelerar o processo de recuperação do Neymar vai solucionar os problemas da seleção. Eu prefiro esperar para ter um dos maiores gênios da história perto do 100% do que colocá-lo em risco por causa do desespero.
O que vocês acham? E por fim, chegamos à última parte da convocação da seleção brasileira e possivelmente a melhor até agora, que é o ataque. A lista de convocados conta com Vini Júnior, Rodrigo, Savinho, Rafinha, Estevão e João Pedro. Bom, se há um nome incontestável nessa lista, na minha opinião, é o de Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid está em um nível absurdo e não à toa é o atual melhor jogador do mundo da FIFA. Hoje, não existe seleção brasileira sem Vini Júnior, por mais que ele ainda não tenha encontrado o seu melhor momento com a amarelinha. Outro nome que sem dúvidas merece estar nessa convocação é Rodrigo. O atacante do Real Madrid é um dos jogadores mais técnicos da seleção brasileira e tem uma capacidade de decisão impressionante. Se Vini Júnior é mais explosivo e incisivo, Rodrigo é mais cerebral e mais refinado tecnicamente. A sua versatilidade é um trunfo e o Brasil precisa saber explorar melhor isso. Sem dúvidas é um nome fundamental para o futuro da seleção brasileira. E bom, se estamos falando de grandes momentos individuais, não podemos deixar de destacar o Rafinha. Os seus números são absurdos. São 40 jogos, 25 gols e 18 assistências. São impressionantes 43 participações diretas em gols. Se é um jogador que merece estar nessa convocação com todos os méritos, é o camisa 11 do Barcelona. Bom, uma convocação que pegou muita gente de surpresa foi a de Savinho, do Manchester City. O jovem atacante brasileiro chegou recentemente ao time de Pep Guardiola e vem mostrando um futebol muito promissor. É um jogador rápido, habilidoso e que tem uma tomada de decisão muito boa para sua idade. Inclusive, nos raros momentos de respiro ofensivo do Manchester City, é ele que tem participado. Outro nome muito legal na lista é o de Estevão. Se a gente estiver falando de jogadores que representam o futuro da seleção, o craque do Palmeiras é sem dúvidas o mais empolgante. E não é exagero, tá? Estevão tem um nível técnico absurdo. A sua capacidade de drible, controle de bola e finalização chamam muita atenção. Ele tem uma maturidade impressionante para a idade e já se mostra pronto para assumir certo protagonismo. E por fim, por aqui temos João Pedro do Brighton. Um nome que gerou certa resistência, mas aqui a convocação faz total sentido. O atacante vem jogando muito bem já desde a última temporada e tem mostrado uma grande evolução no futebol europeu. Na atual Premier League, ele tem 21 jogos, 7 gols e 6 assistências. É um jogador muito versátil, que pode atuar tanto como centroavante ou como um atacante mais móvel. E talvez não seja um nome de tanto impacto quanto os outros convocados, mas é um jogador que pode agregar muito ao grupo, especialmente se for utilizado de maneira certa. A sua mobilidade e capacidade de adaptação a diferentes funções são qualidades muito importantes. Bom, a convocação da seleção brasileira para os próximos compromissos tem pontos positivos, mas também levanta dúvidas importantes. A verdade é que a seleção brasileira ainda não tem uma identidade clara. O talento individual de Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha e companhia pode sim resolver jogos, mas sem um sistema bem definido, a equipe vai continuar com dificuldades contra adversários, sejam eles organizados ou não. O Dorival Júnior tem um grande desafio pela frente. Ele precisa encontrar um equilíbrio entre renovação e experiência, definir um modelo de jogo e construir uma seleção competitiva para a Copa de 2026. A grande pergunta que fica é, com essa convocação, a gente realmente está no caminho certo ou ainda vamos continuar dependendo do talento individual sem um coletivo bem estruturado? O que você acha? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.